Voltamos à nossa conversa com a escritora e editora de livros Ana Pirolo. Bom, no primeiro bloco a gente falou um pouco da sua trajetória, né, a sua entrada na publicidade. Sim. Você trabalhou mais de 20 anos, né, como publicitária, né? Mais de 30, mais de 30, né? Mais de 30. E se for pensar, eu continuo, né? É. Agora com a editora própria não tem jeito. Né? Como empreendedora, eu continuo assumindo esse papel de análise mercadológica do negócio, né? E fazer o negócio andar, né? Ainda mais num setor que não é um setor muito fácil de se trabalhar, né? Você construir uma imagem, de você construir um plano de negócio que faça rodar, né, girar, é bem interessante isso daí. Mas o fato de ter sido publicitária e mercadóloga auxiliou bastante. Essa virada na carreira de você optar por deixar um pouco a publicidade de lado e focar na sua própria editora, veio já com o seu primeiro livro, né? O que aconteceu quando eu voltei de São Paulo para São José, eu comecei a dar aula, né? Aí eu fui convidada, cheguei até a FMA aqui em Jacareí, aí veio a Anhanguera, houve a fusão, né? E na Anhanguera eu fiquei por 15 anos lá. E fui coordenadora de curso de graduação, de pós-graduação e tudo mais. Então eu já estava nessa área literária, na área de ensino, trabalhando em instituição de ensino já há um tempo, né? Mas quando a grande virada de chave foi quando eu completei 50 anos, em 2015, que eu fiz 2 perguntas importantes. A primeira, quanto tempo me resta? Eu acho que todo mundo fala isso. E depois eu fiz o que eu deixei para trás, que eu gostava, né? Então, uma das coisas que eu recuperei de imediato, né, as 2 únicas, né, foi o patins, porque eu fui patinadora lá do Flamengo, né, na patinação artística, então eu voltei. É claro que não tenho aquela agilidade que eu tinha quando eu tinha 14 anos, mas tá bom, né? Eu fico treinando, hoje mesmo fui treinar e tudo mais, né? E a literatura. Aí eu fiz em 2014, eu tinha já essa previsão, né, dos 50 anos, já estava muito pensando nisso, né? E aí eu fiz o primeiro boneco do Galo Azul, que foi o primeiro livro. Então, aí em 2015 eu publiquei o Galo Azul. Tanto que esse ano o Galo Azul está completando 10 anos pela concepção, né? E a gente está montando uma exposição itinerária, né, itinerante para contar a história do livro, né? Mas de qualquer forma essa virada é sempre um risco, né? Você teve medo? Sim. Medo a gente tem, né? Mas eu acho que o que aconteceu, assim, a virada foi em 2019, que eu lancei um livro chamado Quem Você Deixou de Ser Quando Cresceu, que mexe com tudo isso que a gente está conversando, né? Das coisas que a gente deixa para trás e tudo mais, né? Aí eu fiquei pensando, caramba, acho que eu estou no lugar errado, fazendo a coisa errada. Aí eu fui pedir demissão. Depois de 15 anos, pedi demissão e assumi a editora e assumi a literatura de vez. Mas o lançamento do Galo Azul, ele já veio transformando a minha vida, né? A agenda lotada. O Galo Azul foi 4 anos paradidático numa escola, então eu tinha muitos compromissos com escola e tudo mais. Até um dia que, em 2019, eu tive meu dia de fúria, né? E pedi demissão. E o que eu fiz? Eu comecei a reestruturar essa coisa da editora, porque eu criei a editora só para publicar os meus livros. Eu não tinha interesse nenhum de publicar livros de mais ninguém, porque eu pensei, a escritora do Harry Potter levou 10 anos. Levou de não sei quantas editoras. Eu pensei em procurar uma editora para o Galo Azul, né? Aí eu falei, quer saber, eu não vou procurar nada, eu vou abrir a minha, criei o selo, criei o nome, criei o CNPJ, criei tudo e comecei a publicar os meus livros. E fui participando de feiras literárias, aí os meus colegas escritores, nossa, que livro bonito, quem é essa editora? E eu não falava que era minha. Não, é uma editora daqui de São José dos Campos. Até um belo dia que, quando eu vi, eu já estava publicando livros de todo mundo. Aí, realmente, o pessoal soube
que a editora era minha. Foi esse primeiro livro, o Galo Azul, que tem aquela sua professora que leu antes? Sabe? Não, foi esse outra, né? o Quem Você Deixou de Ser Quando Cresceu. Que você fala até no prefácio, a história da história, né? Isso, exatamente. Que foi justamente essa professora. Porque tanto o Quem Você Deixou de Ser Quando Cresceu como A Senhora do Parque são textos que eu escrevi assim há 40 anos. Praticamente 30 anos o texto que eu passei para essa professora analisar, a Julieta Ladeira, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei um texto antigo e reformulei, né? Aí a Senhora do Parque eu trouxe para São José dos Campos, Parque Vicentina Aranha, como pano de fundo. Quer dizer, eu dei uma atualizada e fazer com que eu me enxergasse, ou qualquer pessoa que lesse daqui da nossa região, lesse o livro e se enxergasse, né, no livro, né? Então eu fiz uma adaptação. Esse Quem Você Deixou de Ser Quando Cresceu, eu só acertei alguns pontos e mandei publicar, né? E A Senhora do Parque teve uma continuação, né? Além do tempo, né? Olha, eu tenho que ser sincera com você. Eu não gosto de continuações. Eu não gosto. Mas é que as pessoas... Quem leu A Senhora do Parque fica... Não vai ter continuação. Não vai ter. Mas aí perturbaram tanto. Aí eu falei, caramba, deixa eu dar uma olhada. E o texto estava tudo assim, datilografado, página amarela, né? Aí eu peguei o texto e falei, nossa, eu acho que dá para dar uma continuação que justifica algumas coisas da Senhora do Parque, mas que faça uma história diferente, que possa ser lida separado, né? Aí eu fiz Além do Tempo, mas parou nisso. Que é uma coisa de uma corrida, né? Pequim-Paris, né? A Pequim-Paris. Aconteceu em 1907. Então, eu estava na biblioteca da ITEP, estava pesquisando algumas enciclopédias, né, alguns livros, né, para fazer trabalho. Eu me deparei com a história da corrida. Aí que eu fiz? Eu xeroquei e foi aí que comecei a pensar, nossa, essa corrida aconteceu, que deve ter sido maravilhosa, né? Naquela época, os Calhambeques saindo de Pequim para Paris. Aí você envolve todo um estudo sobre Pequim, a China naquela época. Aí tinha a Revolução dos Boxers, né? Então tinha todo um contexto, né? Eu falei, nossa, isso aqui dá uma história legal. Aí eu comecei a arquitetar a história, né? E A Senhora do Parque, eu tive essa parte antiga, né? De 1907, já escrita. Então, o que eu fiz? Eu só puxei realmente para 2017, que seria o Parque Vicentina Aranha em São José, né? Mas a corrida aconteceu, realmente quem ganhou foi um italiano. A única coisa que eu fiz foi uma licença poética para a realidade, inserir meus personagens, a minha história, assim mesmo. Né? E teve o Foguete à Lua que você escreveu com seu filho, né? O Foguete à Lua foi o Enzo, ele tinha 9 anos de idade, ele escreveu uma história e eu só ilustrei, né? Uhum. Aí, nossa, o Foguete à Lua é um dos livros que eu mais vendo, pelo fato de ter sido escrito por uma criança. Eu acho que tem um apelo, assim, muito grande, tanto que eu, uma vez uma escola lá de Minas, agora eu não lembro o nome da cidade, encomendou 60 livros para a criançada. Aí eu, nossa, que bacana, deu um desconto e tudo mais. Falei, então faz o seguinte, me passa o nome das crianças. Aí ficou eu e o Enzo autografando de madrugada, autografando todos os 60 livros. Aí fechei em pacote e despachei para eles. Aí depois, um tempo, eu recebi um áudio das crianças agradecendo. Nossa, eu chorei. Eu chorei de emoção. As crianças agradecendo assim pelo o livro autografado para cada uma delas, né? Eu falei, gente, 2 turmas. Então foi essa coisa do Enzo ter escrito com 9 anos, eu acho que cria uma assim, aquela ideia de que a criança pode ser escritora, né? A criança que vê um livro desse, ela pensa, nossa, então se o Enzo escreveu, eu também posso escrever, né? E uma coisa que eu acho importante, que a criança, quando ela é estimulada na criatividade, né? Aquela coisa de você imaginar as coisas, ela se torna um adulto melhor.
né? Então a leitura, né, aquela coisa de você ler, imaginar o filmezinho na cabeça, isso aí eu acho que transforma a vida das pessoas, né? A criança, ela se torna um adulto melhor. De qualquer forma, ela chega num patamar que começa a enxergar a vida de forma diferente, né? E eu estava vendo algumas entrevistas suas antigas aqui para a TV Câmara, dos programas que você veio lançar os livros, né? E eu não lembro agora qual apresentador perguntou do seu filho, o Enzo, né? Se ele ia continuar escrevendo. E hoje, com 18 anos, o Enzo faz o quê? O Enzo só quer saber de academia. Ele está mais alto do que eu. Inclusive, tem um dos programas que ele veio junto comigo. Aqui, mas ele não apareceu. Não, ele ficou sentado olhando assim, né? Em todos os eventos que nós participamos, ele sempre ficou meio... E aí eu falei, olha, se você quiser escrever outra história, tem uma outra história dele, né? Que dá para ilustrar, né? Quando ele escreveu quando era pequeno, eu falei, olha, eu ainda vou pegar essa história, vou ilustrar e vou colocar para frente, né? Mas eu não forcei nada. Hoje ele tá aquela coisa do adolescente, quase 18 anos, muito preocupado com a imagem dele. Eu já falei, filho, não se preocupa com a imagem, meu filho. Né? É vaidade, né? É vaidade, né? Aquela coisa de pertencimento de um grupo, né? Então, você vê... aí eu falo, ele tá muito ligado a essa coisa da academia. Mas ele já sabe que faculdade ele quer fazer? Eu acho que ele vai muito para essa área de nutrição, sabe, esportiva, alguma coisa assim, educação física, voltada, mas é voltada assim para o esporte mesmo, né? Porque ele é uma das pessoas que mais fala para mim, vai patinar. Praticar exercício físico. Sério, ele vai patinar. Hoje de manhã eu falei, Enzo, eu tô com uma preguiça, não interessa, vai patinar. Vai caminhar, vai patinar. Aí às vezes eu falo, nossa, tô com dor aqui. Não, você tá com dor aí por causa desse músculo assim, assim, assado, você forçou isso. Então já conhece já, então. Já. Por isso que eu acho que ele tá caminhando para essa área, né? Mas eu acho, escrever, eu acho que não... Não vai ter mais. Acho que ele é um escritor de um livro só. Aliás, a gente falou no primeiro bloco que você pegava a mesada dos seus pais e ia comprar livros, né, material de desenho. Que livros te marcaram na infância, adolescência, por exemplo, você possa citar pra gente? Tem 2 livros que eu acho que foi fundamental para dar, assim, sabe, um estalo. Os Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas, que é aquela dinâmica de fidelidade dos mosqueteiros ao rei, né? Aí tem bem aquela personagem do mal, né? Richelieu. Então essa dinâmica assim, ela povoou muito na minha imaginação, né? E o Alice no País das Maravilhas. Esse daí, eu falei, nossa, essa coisa de você viver num mundo paralelo, né? Olha, a coisa que mais acontece na minha vida é eu viver num mundo paralelo por causa da literatura. Tanto que é que o meu livro Quem Você Deixou de Ser Quando Cresceu, ele tem essa pegada de mundo paralelo, né? Da personagem ir para um outro mundo e nesse outro mundo ela vai descobrindo as coisas que ela deixou para trás. Então isso teve um apelo muito grande na minha cabeça, assim, né? Criativa. E já fui chamada, até a família do meu ex-marido falava, a Ana é a Benedita Rui Barbosa, né? Porque você leva um tombo na rua, né? Uma pessoa normal leva um tombo na rua, levei um tombo na rua, levantou um buraco, não sei o que. A cabeça do escritor não é assim, levei um tombo na rua, por que esse buraco está aqui? Alguém está observando, sabe? Você vai maquinando em cima das situações. E hoje você tem algum tipo de literatura que mais você aprecia? Olha, para ser sincera com você, o que eu ando lendo muito é a nossa literatura, porque eu recebo muitos originais e eu preciso, de repente, produzir esses originais, né? Fazer uma análise. Então, se você falar, Ana, você leu isso? Não, não li. Você leu tal livro? Não, não li. Mas eu li livro de fulano, de Jacareí, eu li livro de Beltrano, de Taubaté, eu li livro...
para selecionar, porque todos os livros, os originais, os livros que eu publico são livros que passam por uma análise. Eu vejo a relevância para a nossa região, a história, a qualidade literária, né? Então, tem projetos que eu recuso, por falta disso, falta daquilo, mas eu sempre comento isso com o escritor, com a escritora, olha, melhora nisso, melhor. Agora não dá para publicar o seu livro, mas melhora nisso, né? Mas o que eu ando lendo realmente, isso já tem uns 2, intensificou desde o ano passado. Aliás, desde 2022, 2023 e agora início de 2024, é a literatura da nossa região, para ver o que a editora vai publicar ou não. Aliás, eu também já vi você falando em outras entrevistas que às vezes chega algum original de um escritor, mas daí o escritor pensa que o trabalho está encerrado ali, mas você fala da importância de ter o revisor, sim, a importância do design gráfico também, né? Todo esse aparelhamento, né? Exatamente. Tem gente... Não é só escrever e acabou e está pronto o livro, mas né? tem escritor que acha que é assim. Aí chega com o texto, quem fez a revisão? Eu fiz a revisão. Não, mas você não pode fazer. Não, porque o texto é meu. Eu falei, não, porque por mais que a gente leia o texto, sempre escapa alguma coisa. Você tem que ter um revisor. Revisor é investimento. Eu sempre falei isso para os escritores. Pessoal, revisor, pessoal que faz editoração, design editorial, né? O ilustrador, são investimentos que você coloca, que você está investindo para ter a qualidade de um livro, né? Por isso que tem livros que eu não aceito. O próprio autor fez a revisão, né? Tem autores que já vêm com o livro ilustrado também. Ele mesmo ilustra, eu mesmo ilustro os meus, né? Menos esse, menos o Jack, que eu passei por um colega meu que realmente foi assim fundamental, porque eu não chegaria nas minhas ilustrações na qualidade que ele fez. Ele comprou a ideia do livro, né? Então, esses profissionais são investimentos. Então, uma coisa que eu sempre deparo é o escritor achando que é custo. Né? É um custo alto. Eu falei, não, isso não é um custo alto. É um investimento. Você quer vender seu livro? Então, seu livro ele tem que seguir algumas sequências. Né? Para você ter um livro profissional bem feito, você vai ter que investir no revisor, no design editorial, que é o cara que vai fazer a capa, o miolo e tudo mais, né? Que é um profissional que ele tem que ler a história para ele comprar a ideia para você jogar na capa e no interior. Coisa que eu vejo muito é uma capa que não condiz com o projeto. Isso eu vejo bastante, isso pesa contra. Então, tem livros que chegam lá na editora, Ana, posso deixar o livro aqui para vender? Deixa eu dar uma olhada. Aí eu dou uma lida, não, isso aqui não dá. Porque a capa não condiz com um miolo, com um texto, né? Aí o que acontece? Chega a pessoa lá, olha a capa, compra achando que é uma coisa... Leva a outra na hora que abre o livro e isso pesa contra a gente. Que é a editora sua que está por trás disso, né? E não só a editora, mas a própria literatura, né? Olha, eu fiz uma pesquisa de mercado um tempo atrás para a editora que deram 2 pontos assim, que eu achei fundamentais assim, para prestar atenção. A primeira, 75% dos leitores aqui do Vale alegaram que não consomem a nossa literatura porque não conhecem a gente. Então pensei, opa, então isso é importante. Não conhece, não consome a minha literatura de Ana Pirolo porque não me conhece. Então, qual que é a primeira ação que a gente tem que fazer? Colocar esses escritores à vista, né? Botar luz neles, né? E uma outra coisa, eu sei que é bobagem isso, mas de uma pesquisa assim, de respostas falando da nossa literatura, teve uma em 100 assim, que falou: eu não gosto da literatura daqui porque os livros têm uma péssima produção gráfica, são mal impressos, assim mesmo, mal escritos. Aí eu destaquei e juntei com os escritores. Falei, pessoal, olha o que deu. Tudo bem, foi uma pessoa que falou isso, mas uma pessoa
falou isso. É sinal de que a gente está no caminho errado também, porque se nós estivéssemos no caminho certo, ninguém falaria isso. Exatamente. Né? Vamos fazer então mais um intervalo aqui. O nosso programa volta já.